Olá, boa noite para todos que nos assistem nesse momento, nesse dia de ano já, né? Um feliz ano novo para todos que nos assistem nesse momento, um feliz 2023. Mas se muito eu disser, mas irmão, porque 2023 que só é meia-noite, 2023 não só é meia-noite. O dia começa de um pôr do sol ao outro pôr do sol. De um pôr do sol, de uma tarde e manhã, o primeiro dia. Se você for lá em Gênesis, você vê tudo isso. De uma tarde a outro primeiro dia. Uma tarde, a outra tarde, o segundo dia. E assim sucessivamente. Essa história de meia-noite a meia-noite foi depois que apareceu o relógio, o homem inventou o relógio e colocaram o dia de meia-noite. Alguém já viu um dia meia-noite? A meia-noite está falando noite. Então o dia de a tarde, a outra tarde. Eu vou só ler aqui para não estar. Porque se eu falar, alguém vai dizer que é projeção de homem. Então eu não quero que alguém... Quero mostrar aqui, né? No livro sagrado. Só não vou começar a ler do verso 5. Gênesis 1, verso 5, que diz: chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E aqui, ó, houve tarde e manhã o primeiro dia, sucessivamente. O dia não é meia-noite, é meia-noite. Todos os cristãos adventistas do sétimo dia já se cumprimentaram, já deram as boas-vindas a 2023. Eu queria que você também fizesse as mesmas coisas, porque aqui é bíblico. É bíblico, é da Escritura Sagrada. Aqui não é projeção de homem. Então, meus queridos irmãos, que nos assistem, os internautas do mundo, do Brasil, do mundo inteiro, que vê que já entrou o novo dia. Já estamos o quê? Do dia? Aqui é 15 para as 10, mas você ainda está esperando que dê meia-noite para comemorar o ano novo. Por acaso, e hoje vamos o quê? O que é que vocês tiraram de bom na vida de vocês desse 2022? Que proveito vocês tiraram? Que gratidão, eu posso dizer essa pregação, gratidão, ser grato. Vamos ser gratos a quem? A Deus, pelo ano que se passou. Mesmo com dificuldade, mesmo depois dessa pandemia, mas muitos perderam seus entes queridos, mas muitos não perderam seus entes queridos. Muitos podem dizer, mas irmão, eu não consegui nada em 2022, como é que eu vou ser grato, agradecer? Mas a palavra de Deus disse, de tudo dê graças a Deus, até pelas coisas más. Então vamos ser gratos a Deus. Eu tive perda na minha família. Há 2 anos, perdi 2 irmãos, uma irmã e um irmão. E esse ano, 2022, também perdi um irmão. Há uns 6 meses que ele se foi. Houve perda, e também muita doença, muitos problemas na minha família. Mas eu vou ser grato a Deus, porque nós estamos vivos, estamos contando a história. Então, passamos para 2023, 2022, vamos esquecer do que passou em 2022, os problemas que nós passamos. Quem é que não tem problema? Todos nós temos problema. Então, meus queridos irmãos, agora para ser grato, não ficar murmurando, mas sim agradecendo. Aquele que agradece, eles têm mais vida, ele tem um coração mais aberto, ele se sente a alma mais regozijada, o coração mais quebrantado. Mas aquele que vive murmurando, ele já tem o rosto amargurado e de tristeza. Então, para nós começar aqui, vamos tomar nossa Bíblia e abrir em Jó. Abrir em Jó, capítulo 1. Eu vou ler aqui do verso 13 em diante. Que diz assim: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comia, bebia vinho na casa dos irmãos primogênitos. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavrava e a jumenta
bacias, e junto a ele, de repente, deram sobre eles, sabeu, e levara e matara os servos a fio de espada e seus escape, e eu escapei para trazer-te a boa nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo desceu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a boa nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividira-se os caldeus em três bandos, deram sobre os caldeus meio e levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Verso 18. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do norte, do sudeste, e deu no quatro cantos da casa, e a qual caiu sobre ele, e morreram se os escapei para trazer-te a boa nova. Verso 20. Então Jó se levantou, rasgou seus mantos, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou a Deus. Verso 21. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor, o Deus, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó disse aqui: bendito seja o nome do Senhor. Verso 22. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Será Jó, meus amados, com tudo isso, Jó tinha o quê? Era riquíssimo, o mais rico daquela região. Ele tinha bastante funcionário, trabalhador. Ele tinha não sei quantas, 500 juntas de boi, jumenta, camelo, e assim sucessivamente, e gado. Ele era rico, mas o que aconteceu? Num dia só, ele foi destruído toda essa sua riqueza. E cada um dos moradores trazia, o mensageiro trazia uma notícia que tinha caído fogo do céu e tinha matado todo o seu rebanho. Depois veio outro que tinha matado a fio de espada. Ele só recebendo essa notícia, um atrás do outro, mensageiro, falando para Jó. E ainda mais, Jó tinha 10 filhos, 3 filhas e 10 homens. 3 mulheres e 10 homens. O que acontece? E ela estava na casa dos seus irmãos, do irmão primogênito, numa festa para lá, bebedeira, posso dizer assim, e acontecia que veio o vento, e deu vendaval, e derrubou essa casa e matou todos os 10 filhos de Jó. E ele recebeu toda essa notícia em seguida, assim. Era para você ficar o quê? Você, se tiver 4, 5 filhos, você perder um, você fica amargurado. Você fica muito triste, reclamando. Por quê? Por que o seu filho foi morto? Mas o que acontece? Jó perdeu 10 de uma só vez, fora toda a sua riqueza. E aconteceu que ele fez o quê? A palavra de Deus disse que ele raspou a cabeça, tirou sua veste, estendeu-se no chão, no solo, e clamou a Deus. Clamou a Deus, ele não murmurou contra Deus. Bendito seja o Senhor. Nu eu vim e nu voltarei. Assim foi que Jó não pecou contra Deus. Será que nós hoje, meus amados irmãos, tivéssemos uma riqueza dessa, abastar morrer uma meia dúzia de animais, que ele já ficava murmurando, né? Talvez
desfazendo até do Criador. Mas aqui ele perdeu tudo, tudo e mais um pouco. Mais para frente ele ainda perdeu a saúde, né? Perdeu a saúde. O que é que acontece? Porque ele não remungou, não murmurou, né? Que aqui disse o Senhor, que ele não murmurou. Que diz aqui no verso 19, diz, eis que levantou grande vento, e do lado do deserto deu-se os 4 cantos da casa, que caiu sobre ele, e morreram se os escapei para dar-te as boa nova. Então Jó se levantou, rasgou os seus mantos, e raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Olha, lançou-se em terra e adorou a Deus. É um momento muito crucial para o homem perder tudo que tem, principalmente, eu não digo tanto da sua riqueza, seu recurso, seus gados, seus jumentos, seus animais, mas perdeu os 10 filhos de uma só vez, e ele raspou sua cabeça, sua veste, tirou sua veste e prostou-se em terra e adorou a Deus. Esse aí, ele foi grato a Deus, né? Ele foi grato a Deus porque ele não murmurou. Com tudo isso, ele disse, nu eu vim e nu voltarei. Deus me deu e Deus tirou. E assim é que é a vida, nós devemos ser gratos, tomar um exemplo de Jó. Mas por que ele fez isso? Porque vamos voltar para o mesmo capítulo 1, o verso 1, que diz assim, o título diz assim, a virtude e a riqueza de Jó. Verso 1 diz, havia um homem na terra de Uzi, cujo nome era Jó, homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. O quê? Íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Por isso que ele não pecou contra Deus, porque ele era íntegro, temente a Deus e que desviava do mal. E o verso 2 que diz, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso ao pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Maior de todos do Oriente. Ele não se escondeu, Jó. Ele apenas prostou-se em terra e louvou o Senhor. Mesmo com essa perca. Depois nós sabemos que ele novamente, o inimigo, fez com que tocou nele para que ele ficasse doente de chaga. E ele passou um bom bocado. Ou seja, ele ficou doente de chaga, disse que se coçava até com um tipo de produto, não sei se era telha, que chega lá e agarrava a carne dele. Mas ele não pecou, a Bíblia não diz que ele blasfemou contra o nome de Deus. Ele agradeceu a Deus. Será que hoje nós podemos fazer isso, meus amados irmãos? Eu acho muito difícil acontecer o que aconteceu com Jó, e alguém não murmurar contra o Criador. Mas ele foi grato, ele agradeceu, porque ele sabia quem era o nosso Deus. E foi tanto que depois ele teve tudo de volta, mais riqueza, e ainda teve mais 10 filhos, novamente, de maneira que ele perdeu os 10 primeiros. Nós não devemos se murmurar quando a nossa casa vem cair ou pegar fogo, porque nós sabemos que Deus poderá dar outra muito melhor. Eu vou cantar só uma historinha aqui para finalizar essa mensagem de ano novo, desse ano 2023. Aconteceu que um homem muito religioso, ele era representante de uma grande empresa multinacional. Ele então pegava sempre o avião para
viajava muito. Teve um dia que ele pegou esse avião, tomou esse avião, antes ele orou a Deus, e entrou nesse avião. Com pouco minuto que o avião pegou voo, esse avião, ele deu um pânico no motor. E o motor incendiou, pegou fogo. E acontece que esse avião caiu onde? No oceano. Foi um pouso forçado no oceano, olha. Diz que esse avião se espedaçou todo. Perdão. E esse rapaz se agarrou um dos troços do avião e saiu derivando, a deriva. Uns vários dias, ele chegou numa ilha desabitada. Cansado, mas porém vivo. E ele ficou nessa ilha bastante dias. Ele preparou, construiu a sua casinha, o seu barraco, e ficou ali comendo de planta, assim, de vegetais, e também de uma pesca que ele fazia. E o tempo foi passando, ele ali naquela casinha, e agradecendo a Deus por Deus ter dado ao livramento a ele, aonde os demais não tiveram a mesma sorte. Teve um dia que ele resolveu pescar num canto mais distante. Tinha feito uma boa pescaria, ele veio de volta com seus peixes, animado, cantando. Que tristeza não foi para ele, que decepção. Quando ele olhou, viu sua casinha em chama, pegando fogo. E a fumaça subia no espaço. E ele ali, nesse momento, ele sentou em cima de uma pedra que havia ali e começou a murmurar. A clamar: por que, Senhor? Por que o Senhor fez isso comigo? O único bem que eu tinha para me proteger do sol, do vento, da chuva, outra vez de algum animal feroz que por acaso aqui tivesse. E o Senhor deixou que eu queimasse. Aí, naquele momento, ele viu um vulto de uma mão tocando no ombro dele. E ele olhando para trás, quem ele viu de frente dele? Um marinheiro. O marinheiro, como ele disse: mas como você chegou aqui? Como você está aqui? Ele disse: não, amigo, eu vi o sinal que você colocou, O capitão do navio parou o navio e mandou que eu viesse lhe buscar. Embora para casa. Aquele homem ficou sem entender. De tanta alegria, ele se prostrou em terra e agradeceu a Deus pelo livramento que Deus tinha dado. Que aquela casa queimou para haver o sinal. O marinheiro, o capitão, parou o navio e mandou que os marinheiros fossem buscar. E ali, ele vê que quando Deus queimou a casa nossa, ele quer dar outra muito melhor. E muito melhor foi a vida desse cidadão. Ele foi para a sua família, voltou para a sua família e para os seus amigos. E foi viver novamente uma vida em abundância. Nós não podemos reclamar contra o nosso Deus. Aconteça o que acontecer. A palavra de Deus disse: de tudo dê graças a Deus, até pelas coisas más. Veja, a pessoa se adoece, fica reclamando: por que eu? Eu tenho um próprio irmão que está no interior. Ele falou para mim várias vezes que ele está doente: por que eu? Logo eu? Porque logo eu, ninguém é melhor do que ninguém. Ele acha que Deus não coloca doença em ninguém. Jamais. Se ele quisesse nos destruir, ele não tinha vindo para morrer por nós, para nos tirar, cada um ser humano, da condenação eterna. E ele veio e morreu naquela cruz do Calvário, deu bramida ali, está consumado. Ali, meus amados, se Cristo não tem feito aquilo, tivesse vindo para ser sacrificado por todos nós hoje éramos escravos de Satanás. Nós hoje estava tudo perdido, Mas Jesus morreu por todos. Mas todos querem? Nem todos querem. E assim, meus amados, com o nosso Deus, nós temos que agradecer pelo ano que foi
pode não ter sido bom, mas nós atravessamos, estamos vivos. Muitos, milhares aí com essa pandemia foram embora. Não está mais entre nós. A família pode até ficar murmurando, porque Deus deixou que acontecesse. Deus não quer o mal do seu ser humano. Ou seja, mesmo que na maior dificuldade, não é os problemas, mas os problemas vêm para ser resolvidos. Se nós não tivéssemos problema aqui nessa terra, o que é que nós faria? Se nós não tivéssemos lutas, as lutas vêm para ser enfrentadas. E assim é que nós temos que fazer. Agradecer a Deus e dizer obrigado, meu Deus, por ter atravessado esse 2022 e já entramos em 2023. Que seja um ano de abundância, um ano de bênção, um ano de saúde, um ano de união na família, no lar. Esse sim. E agradecer a Deus, ser grato a Deus, não murmurar contra Deus. Não vai resolver nada. Você vai criar mais um problema, aumentar mais o seu círculo de pecado. Então, meus queridos irmãos, nessa noite, que Deus abençoe cada um de vocês, cada um internauta que nos assistiu nesse momento. Abençoe minha família, meus irmãos, que Deus ilumine a mente e o coração de cada um. E abençoe esse lar que eu estou aqui na casa do meu irmão. Viajei hoje 450 quilômetros de Natal até aqui, uma cidade chamada Pacifica, já próximo do estado da Paraíba. Estou aqui, ele não está muito bom. Eu vim me visitar e eu resolvi fazer essa live, passar essa mensagem, agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito na nossa vida. Mesmo com perca, mesmo com doença, mas vamos agradecer a Deus. Dizer obrigado, Senhor, por tudo, por nos ter nos criado, ter nos cuidado até o prezado momento. Você tem cuidado de nós inteiramente. Tem livrado desse mundo de pecado, desse mundo de violência, desse mundo de assassinato que está aí fora, nessa confusão que está esse país hoje. De hoje para amanhã é uma confusão total. Ninguém sabe como vai ficar essa confusão. Só sabemos que Deus está no comando. Deus está vendo tudo. Aquele que humilha os mais humildes. Mas Deus está vendo tudo. E um dia ele será julgado. Aquele que não amar o seu próximo, a seu irmão, que queira subjugar seu irmão. Nós não temos direito de julgar ninguém. Só Deus é o juiz. Só Ele pode julgar, pode nos libertar e pode também nos dar a sentença que Ele achar por bem. Assim a todos, eu digo o meu obrigado por ter entrado em 2023 com saúde na presença do Senhor. E a todos que escutarem, que os seus lares sejam um lar de paz, de harmonia, um lar que também querer ter sido destruído, veio por desentendimento do casal, que volta a se entender, que esse lar não seja destruído, para que não destrua as suas famílias, seus filhos. E vamos ter um 2023, vamos orar a Deus para que seja um ano de bênção e de graça na nossa vida. Assim, vamos fechar nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus, querido Santo Deus e Santo Pai. Aqui estamos, meu Deus, em 2023, para que o Senhor venha, Senhor, cada dia mais derramar tuas bênçãos sobre o nosso lar, sobre a nossa vida, para que nós tenha, Pai, um ano cheio de luta, mas que seja uma luta saudável, uma luta que nós podemos vencer. O Senhor disse lá em Mateus 11:28 que nós não poderemos pegar um fardo que nós não podemos levar. E Deus disse que o fardo dele é leve e suave. Assim nós temos, Senhor, que acreditar na palavra dessa Escritura.
que o Senhor cada dia mais nos conforte, nos ilumine, nos dê bênção, derrame unção do céu. Não que nós merecemos, que nós não merecemos nada, pela nossa pecaminez, pela nossa arrogância, pelo nosso orgulho, mas o Senhor nos ama tanto, que deu seu Filho para vir morrer na cruz por nós. E lá em João 3,16 que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim, que Deus nos ilumine durante todo esse ano de nossa vida. É o que te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.